Conferência de imprensa, começamos como sempre com o Porto Canal. Força, Francisca. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Mister. Quais é que são as expectativas para este jogo com o Benfica? Um clássico e uma excelente oportunidade para se reaproximar de um adversário direto. E também, já agora, perguntar-lhe, sabendo que cada jogo é um jogo, se a derrota do Benfica com o Sporting pode ter algum impacto neste clássico. Obrigada. Boa tarde. Não, são jogos que têm todas histórias diferentes e não acredito que uma coisa tenha a ver com outra, se um jogo tem a ver com outro. Para nós é um jogo importante, temos 11 jogos para fazer, 11. E sabemos da importância à medida que vai caminhando o campeonato para o final. É normal e natural que os jogos ganhem o seu peso, ainda por cima, sendo um rival que está à nossa frente. Vamos preparar bem este jogo para dar uma resposta positiva. Amanhã ainda haverá treino de manhã, nesta mesma preparação para irmos a campo ou para o campo e ganhar o jogo. Não, veja, nós em Barcelos não conseguimos ganhar e as coisas ficaram mais difíceis ainda. Eu acho que todos os jogos, como eu estava a dizer, são importantes. Não há jogos de tudo ou nada. Há jogos para ganhar, há a preparação do próximo jogo. O próximo jogo é com o Benfica amanhã, com o detentor do título nacional. Não com os dados ou não com essa diferença pontual que vamos preparar o jogo, mas olhando para o adversário, como fazemos sempre, e disputá-lo da melhor forma. Mais competitiva, vai ser necessário um Futebol Clube Porto no seu melhor, forte, competente, muito competente, a perceber o que é que tem que fazer no jogo, em função também do adversário, e é por aqui. Não vamos pensar em mais nada, porque não vale a pena, até porque o que passou, olhar, dissecar ao máximo os jogos e aquilo que fomos fazendo em função das dificuldades de cada um dos jogos, e não pensar nessa diferença ou naquilo que pode representar este jogo para as contas finais, porque não vale a pena, porque não é dessa forma que nós preparamos os jogos. Olha, não me faço a mínima ideia. Nós trabalhamos em função daquilo que tem sido o Benfica na sua dinâmica e nos diferentes momentos do jogo. Com ataque móvel, depende da mobilidade do ataque, mesmo que sejam jogadores que não sejam referências no setor ofensivo. Eu acho que por aí isto é tudo muito... Às vezes pega-se numa ideia ou em algo que é dito por algumas pessoas não aprofundado, ou seja, nada disso é aprofundado, e depois ataque móvel, porque são pequeninos, são jogadores de diferentes características físicas, do que alguns que parecem ser mais referências no ataque, e por vezes não é assim. Às vezes um ataque é muito mais móvel, até com dois grandes avançados, 1,90 m na frente. Isso depois depende da forma como a equipa demonstra essa mesma mobilidade no fundo, dentro dessa organização ofensiva, o que é que eles fazem, que espaço é que ocupam, e não vou tanto por aí. O Rafa não deixa de ser móvel jogando como ponta de lança ou como avançado, ou o jogador mais avançado da equipa. Ele, a partir daquela posição, vem em terrenos e em espaços que ocupa quando joga como segundo avançado ou como ala até, porque ele a partir da ala vem muito para dentro, acelera muito o jogo. Enfim, nós temos é que estar preparados para aquilo que é essas diferentes situações, quem é que joga em função das características do jogador, porque depois o modelo não tem mudado muito. Estamos a falar de um 4-4-2 do Benfica, onde as peças sim mudam, e aí pode mudar. Falo também dos laterais, se joga o Morato ou se joga o Orsens ou se joga um outro jogador, já é diferente pelas suas características. Agora, não deixa de ser esse modelo, ou assente numa base que é um 4-4-2. A partir desse momento é que temos que perceber se jogar determinado jogador ou outro, qual é a diferença nessas nuances. Depois tem o jogo ofensivo da equipe e mesmo a defender também. Isso foi um problema não meu, mas de quem comunicou aos jornalistas, que eles não estavam no boletim clínico.
Ainda tive a oportunidade de chamar as pessoas que são responsáveis por isso de manhã, e o Rui está aqui testemunha que também pertence a essa área, e dizer-lhes que algo não está bem, porque o Galeno saiu e está em avaliação, saiu com queixas no joelho, na zona externa, com queixas e com alguma inflamação que normalmente ele tem pelo próprio desgaste. E o Evanilson, num momento do jogo, na segunda parte, sentiu ali uma pequena dor no posterior, e eu, por precaução, tirei-o. Talvez não tivessem ouvido a minha flash, não sei o que é que passaram, mas não é correto, porque eles continuam em avaliação. Hoje não treinaram. Aliás, os jogadores mais utilizados não foram ao campo hoje, e é por isso que amanhã há treino. E continuamos a avaliar. Não, estão em dúvida, com probabilidades de ir a jogo. A possibilidade de ir a jogo é maior do que não acontecer isso. Em relação ao Taremi, hoje também deu sinais de melhoria da sua lesão. Vamos ver praticamente até amanhã, depois do treino, porque não é até à hora do jogo, de certeza, porque isso não acontece. É o treino. Se está para treino, ok, é a opção para o jogo, se não é. Eu já tive a oportunidade de dizer, e disse várias vezes, que se não há pressão, eu queria essa pressão. Por isso eu não vejo que o meu discurso seja tirar pressão, nada disso. Eu gosto de pressão, os jogadores também se sentem bem. A prova disso é que na Liga dos Campeões a pressão é enorme e temos dado uma resposta positiva. Não, o meu discurso é exatamente aquele que eu tive, é o discurso que eu acho que é o melhor discurso e o verdadeiro, pelo menos aquilo que eu sinto em relação aos jogos. E o que eu disse no final do jogo nos Açores foi que toda a gente, incluindo os diferentes departamentos, não estou a falar só dos jogadores e da equipa técnica, e também dos nossos adeptos, sócios e simpatizantes, de darmos tudo em prol do clube, e fazer de cada jogo como se fosse o último da época. Sinceramente, é dessa forma que eu vejo. Devia ser assim desde o início. Agora para trás, como estava a dizer ao Carlos, já não é possível voltar. Temos que encarar isso dessa forma. Bem, vamos lá ver. Em relação, a primeira em relação à pressão, não era, Paulo? A pressão. Em relação ao segundo lugar, não, nós estamos, neste momento estamos em terceiro lugar. Temos que dar uma olhadela a quem vem atrás, que está próximo, e olhar na frente, porque porque depois começamos a olhar para trás e para a frente, não dá, porque podemos, como se diz aqui no Norte, tombar. E temos que olhar para a frente, temos que olhar para quem está à nossa frente. Quem está à nossa frente são esses dois rivais que falou, e sim, temos que ir à procura e entroncar um bocadinho naquilo que eu disse antes, à procura dos 3 pontos importantes nestes jogos que temos pela frente. E é isto. A pressão faz parte daquilo que é o nosso trabalho. Trabalhar num clube grande que está habituado a ganhar títulos, mais nos últimos 40 anos do que nos outros anos anteriores. Isso também é verdade, e normalmente as pessoas, e isto é culpa do nosso Presidente, estão mal habituadas, porque antes da entrada do nosso Presidente os títulos não eram assim tantos. Depois da entrada dele têm sido anos maravilhosos nesse sentido, e a pressão faz parte de quem comanda uma equipa profissional de futebol, que, independentemente da mais-valia ou menos-valia em relação aos adversários internos e na Europa, tem para toda a gente a obrigação de ganhar. E eu dou-me bem com essa pressão. Aliás, eu já disse que se os jogadores não a tivessem, às vezes queria essa mesma pressão. Por isso, eu acho que isso é bom, é positivo. Depois, em relação àquilo que eu disse no final do jogo de Santa Clara, foi exatamente isso. Eu afirmei que jogamos mais do que contra 11 jogadores adversários num dos jogos anteriores a esse. E eu tive a oportunidade de afirmar também nos Açores que jogámos com mais do que 11 adversários, 11, depois alguns que entraram no decorrer do jogo,
porque tinha o vento que era extremamente incómodo, tinha os adeptos que eram bastante apaixonados pelo seu clube, tinha situações dos apanhar-bolas que, a partir do momento em que o Santa Clara se meteu a ganhar, os jogadores de Foco Porto é que num lançamento unilateral ou num canto tinham que ir buscar a bola, como vocês podem ver nas imagens da Sport TV. Enfim, mas o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol pensou como referisse à equipa de arbitragem, com certeza, porque é a área deles. E então instauram um processo. Eu já tive a oportunidade de dizer, e disse várias vezes, que se não há pressão, eu queria essa pressão. Por isso eu não vejo que o meu discurso seja tirar pressão, nada disso. Eu gosto de pressão, os jogadores também se sentem bem, a prova disso é que na Liga dos Campeões a pressão é enorme e temos dado uma resposta positiva. Não, o meu discurso é exatamente aquele que eu tive, é o discurso que eu acho que é o melhor discurso e o verdadeiro, pelo menos aquilo que eu sinto em relação aos jogos. E o que eu disse no final do jogo nos Açores foi que toda a gente, incluindo os diferentes departamentos, não estou a falar só dos jogadores e da equipa técnica, e também dos nossos adeptos, sócios e simpatizantes, de darmos tudo em prol do clube e fazer de cada jogo como se fosse o último da época. Sinceramente, é dessa forma que eu vejo. Devia ser assim desde o início. Agora para trás, como estava a dizer ao Carlos, já não é possível voltar. Temos que encarar isso dessa forma. Bem, vamos lá ver. Em relação, a primeira em relação à pressão, não era, Paulo? A pressão. Era mais uma explicação. Em relação ao segundo lugar. Não, nós neste momento estamos em terceiro lugar, temos que dar uma olhadela a quem vem atrás, que está próximo, e olhar na frente, porque porque depois começamos a olhar para trás e para a frente, não dá. Não dá porque podemos, como se diz aqui no Norte, tombar. E temos que olhar para a frente, temos que olhar para quem está à nossa frente. Quem está à nossa frente são esses dois rivais que falou. E sim, temos que ir à procura de entroncar um bocadinho naquilo que eu disse antes, à procura dos 3 pontos importantes nestes jogos que temos pela frente. E é isto. A pressão faz parte daquilo que é o nosso trabalho. Trabalhar num clube grande que está habituado a ganhar títulos, mais nos últimos 40 anos do que nos outros anos anteriores. Isso também é verdade. E normalmente as pessoas, e isto é culpa do nosso presidente, estão mal habituadas porque antes da entrada do nosso presidente os títulos não eram assim tantos. Depois da entrada dele têm sido anos maravilhosos nesse sentido, e a pressão faz parte de quem comanda uma equipa profissional de futebol, que independentemente da mais-valia ou menos-valia em relação aos adversários internos e na Europa, tem para toda a gente a obrigação de ganhar. E eu dou-me bem com essa pressão. Aliás, eu já disse que se os jogadores não a tivessem, às vezes queria essa mesma pressão, por isso eu acho que isso é bom, é positivo. Depois, em relação àquilo que eu disse no final do jogo Santa Clara, foi exatamente isso. Eu afirmei que jogamos mais do que contra 11 jogadores adversários num dos jogos anteriores a esse. E eu tive a oportunidade de afirmar também nos Açores que jogámos com mais do que 11 adversários, 11, depois alguns que entraram no decorrer do jogo, porque tinha o vento que era extremamente incómodo, tinha os adeptos que eram bastante apaixonados pelo seu clube, tinha situações dos apanhar-bolas que, a partir do momento em que o Santa Clara se meteu a ganhar, os jogadores de Foco Porto é que num lançamento unilateral ou num canto tinham que ir buscar a bola, como vocês podem ver nas imagens da Sport TV. Enfim, mas o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol pensou como referisse à equipa de arbitragem, com certeza, porque é a área deles. E então instauram um processo. E eu tive a oportunidade, porque eu não referi que era o vento. Então agora, nos Açores, tive que referir que era o vento, porque senão ainda levava mais um processo. Foi isso que eu disse. E não fui irónico, era para me levar mais um processo. Isto tem custas. Pagar ao advogado para... Boa tarde, Mister.
Olhando para a equipa do Benfica, aquilo que tem sido as exibições recentes, se o Benfica, a época passada, impressionava e tinha grande vantagem por aquilo que apresentava a nível coletivo, a ideia que dá agora é que resolve muitos jogos através das individualidades, nomeadamente o Di Maria ou o Rafa. Acredito que isto já entra na parte da estratégia do jogo. O Mister normalmente não gosta muito de se abrir sobre isso, mas pergunto-lhe, anular jogadores precisamente como o Di Maria e o Rafa pode ser meio caminho andado para um bom resultado do Futebol Clube do Porto? Dentro da dinâmica ofensiva das equipas, há sempre jogadores que se destacam, quer dizer, pelas características que têm, de uma forma, uns de uma forma, outros de outra, como foi noutros jogos, mas nós abordamos também, em Barcelos, por exemplo, a equipa de Gil Vicente tinha jogadores que nós tínhamos que ter uma preocupação diferente quando a bola entrava no último terço, ou no nosso terço defensivo. É absolutamente normal. Numa primeira ou numa segunda fase de construção há outros jogadores na ligação e naquilo que... Isso faz parte de todas as estratégias. Agora, que o Rafa e o Di Maria são dois excelentes jogadores, muito experientes e com uma qualidade acima da média, sem dúvida nenhuma, mas o Benfica tem outros. Eu acho que vale um bocadinho pelo seu todo. É verdade que nós temos a tendência de olhar para o jogador que faz a diferença, mas eu acho que uma equipa, eu acho que não era possível, vamos lá ver, o Benfica, penso que perdeu o primeiro jogo no Bessa, salvo erro, e não perdeu mais fora. Não, sim, e o Benfica, isto é para dar, o Benfica, e não estou aqui a dar moral de barato, que eu não necessito disso, mas é a verdade, com maior ou menor dificuldade tem feito o seu trajeto, tem feito a sua caminhada. Desde novembro, tirando o jogo agora com o Sporting, e a meia-final da Taça da Liga, perdão, onde perdeu nos penaltis o acesso à final, não perde há 4 meses também. Eu acho que não é só uma questão de ter uma outra individualidade que depois no processo ofensivo resolve as coisas. É a defesa menos batida na nossa liga, nós estamos em segundo lugar, mas isso por si só diz que há algum trabalho coletivo. Eu não embarco muito nisso, sinceramente, e temos que olhar no seu todo para a equipa do Benfica e obviamente dessa organização coletiva depois há os jogadores que destacam nos diferentes momentos do jogo e fases do jogo também. Estava a falar numa primeira fase, numa segunda fase, numa fase de criação, quem é que aparece, quem é que normalmente se destaca mais nesse momento, dentro da área quem é que eles conseguem meter e de certa forma concluir as jogadas. É isso que temos que olhar. Rui Sousa Record, boa tarde. 2 questões, se me permite. A primeira, olhando para os registros do Sérgio contra os rivais em épocas anteriores, teve sempre um balanço positivo. Houve épocas até que chegou a fazer o pleno. Não é na época passada, por exemplo, teve um registro também. Só que esta época o Futebol do Porto tem 3 derrotas contra os rivais, 2 contra o Benfica, contra o Sporting. O senhor entender porque é que tem falhado esta temporada para conseguir resultados melhores contra os rivais? Olha, eu espero acabar o jogo amanhã com 11, como disse o Ruben Amorim. Eu lembro-me que na Luz fizemos um excelente jogo. Tivemos uma expulsão no início, estou a falar de 20 e poucos minutos, salvo erro, não foi de Fábio Cardoso, ao menos. Fizemos uma excelente exibição na Supertaça. Penso que é unânime, ou foi unânime a opinião de que nós até ao gol do Benfica controlámos e fomos muitíssimo competentes e mais fortes do que o nosso rival. Mas os jogos são todos diferentes. Mesmo em Alvalade, apesar do Sporting ter feito um bom jogo, eu acho que houve momentos em que merecíamos um bocadinho mais do que sair daquela forma de Alvalade. Mas isso, aqui não há, eu posso arranjar aqui 1000 desculpas. Temos de ser mais competentes e temos que ganhar jogos. Em jogos, estamos a falar como falou, dos rivais. E amanhã temos a oportunidade disso, preparar o jogo com essa mentalidade que temos um adversário com valia pela frente, prepará-lo da melhor maneira e ganhar o jogo. É aquilo que nós queremos. Não olhar muito para as estatísticas, para aquilo que... Porque senão eu adormeço um bocadinho nessas estatísticas, até porque o meu historial é super positivo nesse sentido. E eu não quero, não vou buscar isso, sinceramente. Outra questão tem a ver com a chamada do Wendel à seleção brasileira. Se quer fazer algum comentário relativamente a isso. Não, ficou o balneário e o clube, mas os colegas muito felizes. É o mesmo som grande, um jogador de 30 anos, teve 7 ou 8 anos na Bundesliga, que é um campeonato talvez para mim, a par do inglês, mais competitivos do mundo. E foi aqui no Futebol Clube do Porto que ele conseguirá a seleção com 30 anos. É de louvar o trabalho dele, ele acreditar naquilo que pode fazer, naquilo que faz,
a evolução dele aqui também. A evolução dele aqui. Hoje o Wendel é um bocadinho diferente do Wendel que chegou. E estou muito feliz, quer dizer, desde o tempo do Olhanense, do Yoncha, que foi à seleção dos Camarões, salvo erro, e o João Ogu na Académica pela Nigéria, e por aí fora já foram dezenas de jogadores que se estrearam nas seleções com esta equipa técnica. Eu fico muitíssimo feliz, é o máximo que eles podem atingir. E é sempre uma felicidade para toda a gente. Fiquei extremamente emocionado e feliz pelo Wendel, porque além de grande profissional, depois também é um jogador muito acarinhado no balneário, e eu fico feliz por ele. Olá, Sérgio, boa tarde. Sérgio, eu ia lhe perguntar isso, esperava acabar o jogo com 11, já disse que espera, mas eu queria voltar um bocadinho a essa questão das expulsões, porque nesta época não conseguiu de facto acabar nenhum clássico com 11, na Supertaça foi ali mesmo perto do fim, mas também acabou com 10, e já na época passada no jogo com o Benfica, em casa, também acabou com 10. Eu queria perguntar, mais do que se espera acabar com 11, se falou com os jogadores, porque algumas dessas expulsões, os jogadores do Futebol Clube do Porto, digamos assim, puseram-se a jeito de ser expulsos. Amanhã o árbitro vai ser o mesmo desse jogo da época passada, em que houve muitas críticas. Neste ano também. Houve muitas críticas do Sérgio no fim do jogo, porque poderia ter havido jogadores da outra equipa também expulsos e não foram, na opinião do Sérgio. Falou com os jogadores, o que é que espera que aconteça a nível disciplinar, por exemplo, neste jogo? Eu espero que eles... Eu não disse tudo aquilo que eu já tinha dito, está aí, a sua pergunta é uma resposta. Agora, aquilo que eu posso acrescentar é desejar ao João Pinheiro e à equipa de arbitragem e de VAR que sejam competentes e que no final não seja por algum erro deles que o jogo se possa decidir. É só isto. Fechamos com o Pascoal. Ele perguntava precisamente sobre a questão dos jogadores. Não é uma coisa que se treine propriamente a questão emocional de um jogador num clássico. É mais difícil, nem sequer Pascoal, é mais difícil. Se calhar nem num jogo com o Rio Ave. Portanto, é isso. Eu ia perguntar se há um discurso para dentro do balneário, para terem mais cuidado, se é possível fazer isso no futebol atual. Não, há aspectos que se trabalham. Agora, a grande luta dos treinadores é essa questão mesmo. É a questão emocional, a mentalidade. Porque hoje é diferente do que era há uns bons anos atrás. É muito diferente. Os jogadores têm, hoje, para o meu respeito, têm pessoas a trabalhar com eles na comunicação, não é? Acho eu. Têm dezenas de pessoas à volta, ok? Sentem-se muito protegidos. Há alguma fragilidade emocional hoje, sinceramente. Eu estou em tom de desabafo porque é a realidade, e é um aspecto, sinceramente, é difícil que eles ganhem essa maturidade, ou consigamos antecipar essa maturidade neles, onde os beneficiaria de uma forma incrível. Porque depois, qualidade como jogadores, senão não estavam no foco ou o Porto ou nas grandes equipas. Estou a falar em geral, não estou a falar só da minha equipa. Nós fisicamente, e acho que hoje todas as equipas técnicas são bem apetrechadas de elementos que metem os jogadores a competir 3 em 3 dias sem problemas e da mesma forma. Em termos de organização também, acho que as equipas técnicas hoje estão tão bem apetrechadas, de análise e observação, gente que trabalha muitíssimo bem. Depois é a questão da mentalidade. Falei quatro situações que são importantes, e essa mentalidade advém do quê? Alguns de alguma dificuldade no seu percurso, outros de uma ambição intrínseca que eles têm, e outros que não têm isso e é preciso incutir-lhes. E é um processo difícil. Faz parte da nova geração, tem outras coisas boas. Pascoal, isto foi quase um desabafo. Isto nem foi uma resposta. Não, nem foi. É um bocadinho por aí, anda por aí.
Já fez duas, o Paulo. Eu não está aqui, mas diga lá, Paulo, diga lá. É que eu estou, não, mas eu estou em dificuldade porque eu tive 38 de febre esta noite e estou aqui com as mãos, não sei se vocês já notaram, de certeza notaram que estou aqui meio incómodo. Estou a disfarçar, ando aqui com a pernita, mas estou meio contra melicos, mas não é do jogo, é amanhã, atenção. Não estou aqui por dentro, estou com febre, Paulo. Medicado, sim. Tu estava a falar, eu estava a olhar para o Sérgio Pai. Tens vários vídeos em casa, não é? Tenho vários vídeos em casa, tenho. Tenho. E isso eu estava a desabafar. E sim, eu estou a falar para os meus filhos. Estou a falar também para os meus filhos. Claro. Não usam o telemóvel na hora de jantar, atenção. Não. Mas quando o Rui pagar o almoço eu vou-vos contar mais umas coisas, está bem? Eu só não pago porque eles Não aparecem. Não aparecem, não usam o telemóvel à mesa e não pode ser. Não, mas isso entre amigos não há problema. Até logo.